Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e você está aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre Doutrina e Convênios de 94 até a sessão 97. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer aí pelos comentários que vocês têm deixado nos vídeos, agradecer aí pelo apoio que vocês têm dado aos vídeos postados aqui no canal Vamos Falar Sobre. E muito obrigado realmente, assim, de coração. Eu sei que muitas vezes essas aulas, elas nos ajudam bastante, né? Nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre o Evangelho, mas não somente isso, nos ajudam a ver o que nós podemos melhorar em nossas vidas também. Então, esse é um dos grandes propósitos desse canal existir, para que nós possamos comentar e falar um pouquinho sobre o que o Senhor tem desejado que possamos fazer em nossa vida para poder mudar. Então, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever aqui no canal, tá? Esse botãozinho que tem aí embaixo, é só você apertar lá, inscreva-se e você já vai fazer parte aí do canal. Vamos falar sobre, para a gente poder, para você ficar por dentro também de tudo o que acontece aqui no canal. Falando um pouquinho sobre essa aula de hoje, esse bate-papo que a gente vai ter sobre essas sessões de 94 a 97. O nome dessa lição, na verdade, ela é chamada de Para a Salvação de Sião. E se a gente for pensar na ordem em que essas revelações foram dadas, a gente vai mudar um pouquinho a sequência das sessões que elas foram reveladas. Então, na verdade, a gente falaria da sessão 95, 96, 97 e, por último, a sessão 94. Então, teve uma mudança na ordem aí, em que essas sessões elas foram reveladas a Joseph Smith. Então, para começarmos a falar um pouquinho sobre essas sessões, vamos falar um pouquinho da parte histórica aqui. Então, essa revelação ela foi concedida, a maior parte dela, né, em 1832 e 1833. Então, dia 27 e 28 de dezembro de 1832, o Senhor ordenou aos santos que construísse um templo em Kirtland, Ohio. Isso já tinha sido ordenado lá atrás. Em 1º de junho de 1833, o profeta então recebeu a revelação registrada em Doutrina e Convênios 95, na qual o Senhor repreendera severamente os santos de Kirtland pelo atraso na construção do templo. Então, o templo não tinha começado a ser construído ainda. Então, o Senhor repreendeu os santos aqui em 1833. Isso está lá em Doutrina e Convênios 95. No verão de 1833, ou seja, lá para começando em agosto, por aí, em obediência às instruções do Senhor registradas em Doutrina e Convênios 88, os líderes da igreja no Missouri organizaram então uma escola semelhante à Escola dos Profetas que funcionava em Kirtland, Ohio. Então agora nós temos aí duas escolas de profetas acontecendo. Uma lá em Kirtland e outra ordenada aqui para acontecer lá em Missouri. Na revelação ocorrida em 97, né, na Doutrina e Convênios 97, o Senhor ordena aos santos do Missouri que construam um templo rapidamente. Tá? Então, esse aqui era o panorama histórico, né, que estava acontecendo naquela época, lá entre 1832 e 1833. Eu gostaria de começar essa aula aqui, na verdade, com uma pergunta. Como é que a gente reage quando alguém nos tenta corrigir? Então, como é que você reage quando alguém tenta corrigir você? E por que razões alguém procuraria ser corrigido? Então, são duas perguntas aqui, né? Como é que você se sente ou como você reage quando alguém tenta corrigir você? E por que razão alguém procuraria corrigir você ou ser corrigido? Então, nesse período, como eu falei agora há pouco, os líderes da igreja eles tinham adquirido um terreno para a construção do templo e eles tinham também formado um comitê para a construção desse edifício. Entretanto, já era 1º de junho de 1833 e a construção não havia começado ainda. Então o Senhor, na verdade, nesses versículos, ele dá um puxão de orelha aqui nos líderes da igreja na época, porque a construção do templo que havia sido pedido já há uns 5 ou 6 meses anteriores, não havia começado ainda.
Então, na verdade, Doutrina e Convênios 95 começa assim: em verdade, assim diz o Senhor, a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados. Pois com o castigo preparo o meio para livrá-los da tentação em todas as coisas. Eu vos amo. É necessário, portanto, que sejais castigados e repreendidos perante minha face, porque pecaste contra mim com grave pecado, não tendo considerado em todas as coisas o grande mandamento que vos dei concernente à construção da minha casa. Então ele fala aqui sobre a questão de repreensão, né? Então a repreensão divina, na verdade, ela tem no mínimo 3 propósitos para que nós possamos compreender. O primeiro delas seria persuadir-nos a arrepender-nos. Então é uma forma de nos ajudar no arrependimento, a começarmos a nos arrepender. A segunda coisa importante sobre a repreensão seria nos aperfeiçoar e nos ajudar a entrar no processo de santificação. E o terceiro ponto seria, às vezes, redirecionar o curso de nossa vida para um caminho que Deus sabe ser melhor. Então, às vezes, o Senhor ele nos repreende para nos dar um caminho melhor, nos redirecionar no curso de nossa vida, para que Ele possa nos abençoar. E muitas vezes, nós não damos ouvido à repreensão, né? E aqui no manual do Vem Segue-me, na verdade, ele fala uma coisa bem interessante. Lembre-se de que se resistimos à correção, as pessoas podem parar completamente de corrigir-nos, apesar do seu amor por nós. Se repetidamente deixarmos de dar atenção à repreensão de um Deus amoroso, ele também vai desistir. Ele disse: meu espírito não lutará para sempre com o homem. No final, grande parte de nossa disciplina deve vir de dentro. Devemos tornar-nos autodisciplinadores. Olha que interessante isso, né? Nos tornar autodisciplinadores para que nós possamos entender o que o Senhor requer de nós. O que o Senhor está pedindo aqui. Aqui no Manual do Instituto fala o seguinte: há ocasiões em que o castigo é a única maneira de conseguir a obediência e a inevitável felicidade e júbilo que dela resulta. O presidente Brigham Young declarou: há ocasiões em que muitos irmãos podem julgar que sou muito severo. Eu, às vezes, os castigo, mas se assim faço é porque desejo que vivam de modo que o poder de Deus, como uma chama de fogo, possa habitar em seu íntimo e os envolva por todos os lados. É isso que eu sinto e eu anseio. Então, na verdade, quando o Senhor ele falou aqui, né, no final, cadê? Porque pecaste contra mim com um grave pecado, não tendo considerado em todas as coisas o grande mandamento que vos dei. O que acontece? O evangelho estava sendo pregado para várias pessoas. E, na verdade, o propósito do templo aqui seria para que os apóstolos pudessem aprender coisas vindas do céu, coisas vindas por revelação, que eles poderiam receber somente no templo. Então, na verdade, eles estavam deixando, né, protelando essa lei do Senhor, da construção do templo, e por isso que o Senhor chamou a atenção deles aqui. E 4 dias depois, né, desse puxão de orelha que aconteceu, eles começaram então a construção do templo. Então, por que eles precisavam do templo? Lá no versículo 8 fala um pouquinho sobre isso. Sim, em verdade eu vos digo, dei-vos o mandamento de construirdes uma casa onde tenciono investir os que escolhi com o poder do alto. Então tem a ver com o que eu acabei de falar agora, né? Os apóstolos tinham sido escolhidos, né? As pessoas estavam ali, os líderes estavam escolhidos, e aqui ele fala: dei-vos o mandamento de construirdes uma casa onde tenciono investir com o poder do alto. O que significa investir? Significa conceder um dom a alguma pessoa. Então, nesses versículos, o Senhor prometeu aos santos que no templo ele os investiria, ou seja, ele concederia um dom com poder espiritual. Então, isso que significa ser investido do alto, né? Eles receberiam um dom com poder espiritual.
Quando vão ao templo, tantos homens quanto mulheres são investidos com o mesmo poder, o poder do sacerdócio. Isso é falado pelo Elder Ballard. Todos aqueles que fizeram convênios sagrados com o Senhor e que honram esses convênios têm direitos de receber revelação pessoal, de ser abençoados pelo ministério de anjos, de ter comunhão com Deus, de receber a plenitude do Evangelho e no final tornar-se herdeiros juntamente com Cristo de tudo que o Pai possui. Olha que interessante isso. Então, quando nós fazemos convênios no templo, somos investidos com o poder do alto, nós recebemos o direito, então, de receber revelação pessoal, de ser abençoado com o ministério de anjos, de ter comunhão com Deus, de receber a plenitude do Evangelho e, por final, sermos herdeiros juntamente com Cristo. Essas são as bênçãos que nós podemos ganhar quando nós passamos pela investidura, né? Então, aqui tem uma coisa bem interessante sobre isso, que explica para a gente o que é uma investidura no manual do Instituto. E fala assim: uma investidura é uma dádiva ou concessão. Para os santos dos últimos dias, a investidura tem o significado de dar uma autorização a uma pessoa ou um conhecimento especial e bênçãos do sacerdócio que geralmente são dadas nos templos dedicados a Deus. A investidura de que fala essa passagem, entretanto, não é a mesma que foi administrada em Nauvoo e nos templos de hoje. E embora os membros do sacerdócio participassem de uma investidura parcial, a ordenança completa foi reservada para ser concedida no futuro, quando fosse construído um templo apropriado à concessão dessa ordenança, que seria lá em Nauvoo. A primeira investidura completa concedida nessa dispensação foi dada a Joseph em Nauvoo em 4 de maio de 1842. Então, para a gente entender quando que aconteceu a primeira investidura completa. A investidura recebida em Kirtland incluía lavamentos e unções, bem como o lavamento dos pés para os membros oficiais do sacerdócio. Além disso, o Senhor derramou seu espírito, isto é, investiu os elders com poder espiritual. E muitos deles receberam revelações que também faziam parte da investidura prometida. Então, quando a gente está falando sobre a investidura de Kirtland, a gente não está falando de uma investidura como acontece hoje, né? Então, aqui foi falado sobre quais, na verdade, quais ordenanças, né, que os membros passariam nesse momento em relação à investidura lá em Kirtland. No início de 1833, havia relativamente menos membros na igreja de Ohio, e a maioria deles era pobre. Então, era essa condição dos membros da igreja naquela época em Ohio. E aí foi dado, então, Doutrina e Convênios 95. Lá no versículo 11 a 12, fala o seguinte: em verdade eu vos digo, é o meu desejo que construais uma casa. Se guardardes meus mandamentos, tereis poder para construí-la. Então, continuando aqui, né, no versículo 12, o Senhor ele dá uma advertência ao contrário. E ele fala: se não guardardes meus mandamentos, o amor do Pai não continuará convosco. Portanto, andareis em trevas. Então o Senhor lhe dá duas coisas aqui, né? Se eles guardassem os mandamentos, eles teriam poder para construir aquela casa. Consequentemente, né, por outro lado, se eles não guardassem os mandamentos, o amor do Pai não iria continuar com eles. Consequentemente, eles andariam em trevas, ou seja, sem conhecimento. Joseph Smith, Sidney Reardon e Frederick G. Williams oraram juntos e viram o templo, então, em uma visão. Posteriormente, Frederick G. Williams disse que após visualizar o exterior em detalhes, o edifício parecia vir em nossa direção, até estar sobre nós. E eles viram o interior do edifício como se estivessem dentro dele. Olha que interessante isso, né? É a descrição que Joseph Smith deu sobre essa construção do templo. E aqui a gente vê realmente que o Senhor ele tem uma promessa para aquelas pessoas que tentam guardar os seus mandamentos, né? Por que vocês acham que o Senhor quer que todos os seus filhos dignos tenham acesso aos seus templos?
Queria que vocês respondessem aí embaixo. Por que será que o Senhor ele quer que todas as pessoas, todos os seus filhos dignos, possam ter o acesso ao templo? Então, o Senhor não queria apenas que um templo fosse construído em Kirtland, Ohio, mas ele queria também que outro templo pudesse ser construído pelos santos em Sião, ou Independence, lá no Missouri. Então, haveria então o templo de Kirtland, lá em Ohio, e haveria também agora o templo lá em Missouri, lá em Independence. Então, o profeta Joseph ainda não havia recebido as notícias sobre o acordo forçado para que os santos deixassem o condado de Jackson. Então, isso viria a acontecer, né? Eles seriam obrigados a deixar o condado de Jackson, no Missouri. Então, e o profeta não tinha recebido essa revelação, esse contrato ainda, né? Sido forçado a assinar esse contrato para que eles deixassem o condado de Jackson. Então, lá em Doutrina e Convênios 97, versículo 10 a 14, o Senhor ele revelou o seguinte: em verdade eu vos digo que é meu desejo que a mim se construa uma casa na terra de Sião, conforme o modelo que vos dei. Sim, que se construa rapidamente com o dízimo de meu povo. Eis que este é o dízimo e o sacrifício que eu, Senhor, exijo de suas mãos, que a mim se construa uma casa para a salvação de Sião, como um lugar de ação de graças para todos os santos, e um lugar de instrução para todos aqueles que forem chamados ao trabalho do ministério, em todos os seus diversos chamados e ofícios, para que sejam aperfeiçoados no entendimento de seu ministério, em teoria, em princípio e em doutrina, em todas as coisas concernentes ao reino de Deus. E aqui é falado um pouquinho sobre essa questão. Por que na verdade, os templos deveriam ser construídos? Para que o Senhor quer que as pessoas entrem nos templos? E aqui ele fala, né, nos versículos 13 a 14, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade. E aqui no Manual do Instituto, ele falou o seguinte: falando a respeito do valor instrutivo da investidura, o elder John Whitstone declarou: a obra no templo, por exemplo, nos proporciona a oportunidade maravilhosa de manter vivo o nosso conhecimento e vigor espiritual. Nos templos sagrados, a poderosa perspectiva da eternidade se descortina diante de nós. Neles, vemos o tempo de seu início infinito e seu interminável final, e o drama da vida eterna é apresentado aos nossos olhos. Então, eu entendo com maior clareza o lugar que ocupa em meio às coisas do universo, o papel que desempenho nos desígnios de Deus, e sou mais apto a perceber onde me encontro, mais capacitado a avaliar e aquilatar os meus atos, a separar e organizar os afazeres comuns e cotidianos de minha vida, para que as coisas insignificantes não me assoberbem ou bloqueiem a visão das coisas supremas que o Senhor nos concedeu. O Senhor considera o templo como um lugar onde os santos podem aperfeiçoar-se na compreensão do seu ministério, em teoria, em princípio e em doutrina e em todas as coisas relacionadas ao reino de Deus. Por isso, o templo é realmente um lugar de instrução. Então, nós temos realmente um motivo de podermos ir ao templo. E aqui ele fala bastante sobre isso, né? Por que o templo é chamado de um lugar de instrução para a gente? Então, aqui no 14, só focalizando bastante em cima disso, para que sejam aperfeiçoados no entendimento de seu ministério e em todas as coisas concernentes ao reino de Deus na terra, cujas chaves vos forem conferidas. Lembrando que os apóstolos passariam pelo templo aqui, né? Seria, na verdade, a primeira oportunidade que eles teriam de passar pelo templo ali. E as chaves, né, as autoridades, ou melhor, a autoridade para poder exercer as coisas em nome do Senhor, eles já tinham aqui. Só que eles precisavam passar por outras ordenanças. E essas ordenanças aconteceriam somente no templo. Lá no versículo 15 a 21, fala o seguinte, de 97. E se meu povo me construir uma casa em nome do Senhor,
e não permitir que nela entre qualquer coisa impura, de modo que não seja profanada, minha glória descansará sobre ela. Sim, minha presença lá estará, porque eu entrarei nela, e todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. Mas, e aí ele dá uma advertência aqui, se for profanada, não entrarei nela, e minha glória lá não estará, porque não entrarei em templos impuros. E agora, eis que se fizer essas coisas, Sião prosperará, esparramar-se-á e tornar-se-á muito gloriosa, muito grandiosa e muito terrível. Portanto, em verdade, assim diz o Senhor, que Sião se regozije, pois isto é Sião, os puros de coração. Portanto, que Sião se regozije, enquanto se lamentam todos os iníquos. Aqui no manual, ainda falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão de não profanar o templo, ele fala o seguinte: o templo de Deus é um lugar de pureza e santidade. Os que frequentam devem ser dignos, por isso são feitas entrevistas anuais para conceder recomendações para o templo, a fim de determinar a dignidade do candidato. Os santos são instruídos pelo Senhor a não permitir que nele entre coisa alguma impura para profaná-lo. Se cumprirmos este requisito, o Senhor promete que entrarei nele e todos os puros de coração que a ele vierem verão a Deus. O Elder Taylor, ele falou o seguinte acerca da responsabilidade do presidente da igreja. Em termos gerais, e isto é algo que diz respeito a todos nós, é a intenção do Senhor que nenhum pecador impenitente entre no templo, pois ele declarou que não habitará em templos que forem contaminados por coisa alguma impura. O presidente Kimball, o presidente Spencer W. Kimball é diretamente responsável perante o Senhor em ver que seja mantida a santidade dos templos e das ordenanças que ali são realizadas. Isso lá em 76, né? Posso assegurar-lhes que o presidente Kimball leva muito a sério essa incumbência. Então, quando fomos pensar um pouquinho sobre ir ao templo, né, é necessário que a gente se lembre de algumas coisas. Nós passamos por uma entrevista, né, quando vamos tirar a recomendação. E o presidente Tanner, ele serviu como primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele falou para uma reunião de sacerdócio, né, um pouquinho sobre a questão das entrevistas. E essa reunião, na verdade, foi feita e foi dada para os líderes da igreja sobre a maneira como eles deveriam realizar as entrevistas quando os membros são entrevistados. E aqui tem algumas coisas que nós podemos utilizar para considerar sobre essa questão de como nós vamos ao templo. E fala o seguinte: vocês, bispos e presidentes de estaca, podem começar uma entrevista para recomendação para o templo da seguinte forma. Isso é falando para os bispos e presidentes de estaca, né, de como eles poderiam começar uma entrevista. Você me procurou para receber uma recomendação para entrar no templo, e eu tenho a responsabilidade de representar o Senhor ao entrevistá-lo. Ao final da entrevista é previsto que eu assine a sua recomendação, mas a minha não é a única assinatura importante nesse documento. Para que a recomendação seja válida, você também terá que assiná-la. Ao assinar a sua recomendação, você assume um compromisso com o Senhor de que é digno dos privilégios concedidos aos portadores desse documento. Há várias perguntas que farei. Você deve responder honestamente a cada uma delas. Após terem feito as perguntas ao candidato, vocês podem acrescentar ao candidato: todo aquele que entra na casa do Senhor deve estar livre de qualquer prática impura, profana, imunda ou antinatural. Nossas entrevistas devem ser realizadas com amor e recato. Com frequência, as coisas podem ser corrigidas se vocês perguntarem: haveria alguma razão pela qual você se sentiria desconfortável ou mesmo desonesto para com o Senhor se tivesse que assinar sua própria recomendação para o templo? Então, essa é uma pergunta que nós podemos fazer para nós próprios, né? Haveria
alguma razão pela qual você se sentiria desconfortável ou até mesmo desonesto perante o Senhor se tivesse que assinar sua própria recomendação para o templo? Gostaria de algum tempo para colocar algumas coisas pessoais em ordem antes de assiná-lo? Lembre-se de que o Senhor sabe tudo e não será escarnecido. Queremos ajudá-lo. Nunca minta para receber um chamado, uma recomendação ou uma bênção do Senhor. Se vocês abordarem o assunto de maneira explicada acima, o membro ficará com a responsabilidade de entrevistar-se a si próprio. O bispo ou o presidente da estaca tem o direito ao poder do discernimento. Ele saberá se há ou não alguma coisa errada que deva ser corrigida antes de emitir a recomendação. Então, são perguntas sérias aqui que a gente pode fazer a nós próprios, né? Quando nós estivermos dispostos a receber uma recomendação para entrar no templo. E eu espero que possamos realmente fazer esse tipo de pergunta. Lá no versículo 21, ele falou um pouquinho sobre o que é Sião. E ele falou que Sião seriam os puros de coração. Aqui no manual do Instituto, só complementando isso, fala o seguinte: o Senhor declara que uma pessoa digna de Sião é aquela que é pura de coração. Hiram descreveu Sião como sendo sinceros e puros de coração que atendem ao convênio eterno. Então, estes são os puros de coração. São aqueles que atendem ao convênio eterno. Eu, na verdade, eu não tinha parado para pensar sobre essa questão de Sião atendendo, né, sendo uma pessoa pura que atende a convênios eternos. Quando a gente para pensar nisso, a gente para ver, analisar realmente por que o templo é tão importante, porque as ordenanças do templo são tão essenciais para a gente. Para encerrar, no versículo 22 a 28, o Senhor dá algumas advertências, né, para os ímpios. Ele fala o seguinte: pois eis que a vingança vem rapidamente sobre os ímpios, como um furacão, e quem dela escapará? O açoite do Senhor passará de noite e de dia, e seu rumor afligirá todos os povos. Sim, não cessará até que venha o Senhor, porque a indignação do Senhor está acesa contra as abominações deles, e todas suas obras são iníquas. Não obstante, isso é uma promessa para Sião. Sião escapará se procurar fazer todas as coisas que lhe ordenei. Mas se não procurar fazer todas as coisas que eu lhe ordenei, visitá-la-ei de acordo com todas as suas obras, com aflição dolorosa, com pestilência, com pragas, com espada, com vingança e com fogo devorador. Contudo, que lhe seja lido dessa vez aos ouvidos que eu, o Senhor, aceitei sua oferta. E se não mais pecar, nenhuma dessas coisas lhe sobrevirá. E abençoá-lo-ei com bênçãos, e multiplicarei sobre ela e sobre suas gerações uma multiplicidade de bênçãos para todo sempre, diz o Senhor vosso Deus. Essas são as bênçãos que o Senhor tem prometidas a Sião, aqueles que tentam, né, ser puros de coração, que tentam realmente buscar o Senhor, que tentam realmente fazer aquilo que o Senhor tem procurado nos advertir tanto em nossas vidas. Para encerrar, eu gostaria de ler essa citação aqui também do Manual do Instituto, complementando esses versículos que eu li por último, né? E fala o seguinte: grandes e maravilhosas bênçãos foram prometidas a Sião, aos puros de coração. Nessa sessão também o Senhor decreta castigos e devastações sobre os iníquos, por eles se recusarem a atender suas palavras. Nem mesmo Sião escapará, a menos que ela realize obras de justiça. Pois se os membros da igreja não se qualificarem como um povo de Sião, não terão direito às obras prometidas. No caso de Sião não se purificar de maneira que receba sua anuência em todas as coisas, ele buscará outro povo, pois sua obra seguirá avante até que Israel seja coligado.
E os que não quiserem ouvir a sua voz, terão de sentir sua ira. Por isso peço-lhes, isso Joseph Smith falando, purifiquem-se e purifiquem também os habitantes de Sião, para que a ira do Senhor não se manifeste. Arrependam-se, arrependam-se, é a advertência de Deus a Sião. E por estranho que possa parecer, isto é verdade. Os homens persistirão em se justificar a si mesmos, até que toda iniquidade seja exposta, e não haja mais tempo para se redimirem. E tudo o que estiver em seus corações se revelará à vista de todos. Rogo-lhes que escutem a voz admoestadora de Deus, a fim de que se evite a queda de Sião, e que o Senhor, em sua ira, prometa que seus habitantes não possam entrar no seu repouso. Irmãos, eu gostaria de encerrar essa aula com esse desafio para a gente, para que nós possamos buscar realmente ser melhores nesse campo, né, de procurarmos ser melhores como Sião, ser melhores ao tentarmos purificar o nosso coração, sermos melhores ao tentarmos dar valor para as ordenanças pelas quais nós passamos, para que possamos ser melhores cumpridores da lei, e não somente falantes da lei. Eu sei que muitas vezes, durante a nossa vida, fica muito mais fácil a gente falar sobre as coisas, mas que a gente possa lembrar que a gente precisa fazer as coisas. E fazer as coisas demanda realmente esse sentimento que Sião nos obriga a ter. Sermos puros de coração, sermos mansos de coração e tentarmos buscar a vontade do Senhor em todas as coisas. Irmãos, gostaria de deixar essa aula com vocês, esse desafio para a gente. E que possamos nos qualificar melhor para entrarmos no templo do Senhor. Porque lá nós vamos ser instruídos do alto, por nossas investiduras que vamos fazer com Ele lá. Eu deixo essa aula e esse desafio para a gente, para que possamos nos lembrar de todas essas coisas e fazer. E não esqueçam de curtir, compartilhar essa aula com seus amigos e também se inscrever aí no canal. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Grande abraço para vocês, obrigado pelos comentários, obrigado por todo o apoio. E a gente se encontra na próxima aula de Vem Segue-me, ok? Até mais.